Você sabia que o exército romano, um dos mais temidos e organizados da história, usava o silêncio como uma de suas táticas secretas no campo de batalha? Enquanto outros povos utilizavam gritos e sons ensurdecedores para intimidar o inimigo, os romanos mantinham uma calma assustadora. Mas por que usar o silêncio? Como os romanos conseguiram usar essa técnica para vencer batalhas e conquistar territórios sem fazer do barulho um aliado? Neste vídeo, vamos explorar como o silêncio e a disciplina militar romana foram essenciais para o seu sucesso e como essas táticas evoluíram ao longo do tempo. Se você achava que apenas o barulho poderia ser eficaz na guerra, fique com a gente, porque você vai descobrir uma abordagem completamente diferente que mudou a história. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma das nossas histórias sobre a Roma Antiga. Vamos nessa! Quando pensamos no exército romano, muitas vezes imaginamos um exército imponente, com milhares de soldados marchando em formação perfeita, prontos para enfrentar qualquer desafio. Mas por trás dessa imagem, o que realmente impulsionava o sucesso de Roma era sua disciplina implacável. Cada soldado romano sabia exatamente qual era seu papel no campo de batalha. Não havia espaço para improvisações. Essa estrutura hierárquica permitia a execução de manobras complexas com uma eficiência que poucos outros exércitos da época conseguiam igualar. A organização do exército romano era incomparável. As legiões, unidades de combate perfeitamente estruturadas, operavam dentro de um sistema onde a cooperação e a precisão eram essenciais. Essa organização permitiu a Roma conquistar vastos territórios e manter o controle sobre eles por séculos. Mas um dos aspectos mais fascinantes do exército romano, que o diferenciava de muitos de seus inimigos, era sua capacidade de manter uma calma absoluta no meio do caos da batalha. O silêncio, longe de ser uma fraqueza, tornou-se uma de suas táticas mais poderosas. Enquanto outros povos, como os celtas ou os germanos, usavam gritos de guerra e barulhos ensurdecedores para amedrontar o inimigo, os romanos optavam por uma estratégia completamente diferente: o silêncio. Esse silêncio não era acidental. Era uma tática militar cuidadosamente planejada que permitia aos soldados romanos manterem a calma, a concentração e uma comunicação precisa durante o combate. Em vez de gritar ordens ou fazer barulho desnecessário, os romanos usavam sinais visuais, como a águia, símbolo da legião, para manter a coordenação. O uso do silêncio lhes dava uma vantagem psicológica. Enquanto os inimigos se deixavam levar pelo caos e pela confusão, os romanos executavam seus movimentos com precisão milimétrica. Um exército inteiro que se move como uma única unidade, sem perder o controle, é muito mais eficaz do que um exército barulhento e desorganizado. Mas nem tudo era silêncio absoluto. Para ordens cruciais, Roma utilizava instrumentos como a tuba, uma trombeta de bronze, e o cornu, que permitiam aos comandantes darem instruções claras mesmo no meio do estrondo da batalha. Enquanto Roma dominava a arte da disciplina silenciosa, seus inimigos adotavam abordagens completamente diferentes. Em muitas culturas antigas, o barulho era uma ferramenta psicológica usada para intimidar e desmoralizar o adversário. Os gregos, por exemplo, eram conhecidos por seus gritos de guerra em uníssono, invocando os deuses para aumentar a moral. Eles acreditavam que o clamor coletivo elevava seu espírito e semeava o medo entre as fileiras inimigas. Os gauleses, outro povo conhecido por sua natureza feroz, também recorriam a gritos aterrorizantes e rugidos para assustar seus inimigos antes mesmo de entrar em combate. Na verdade, o uso da guerra psicológica por meio de um som ensurdecedor lhes dava uma vantagem imediata. Por outro lado, as tribos germânicas, inimigas frequentes de Roma, utilizavam o baritus, um canto de guerra que começava suave e gradualmente se transformava em um rugido ensurdecedor. Essa técnica ajudava a aumentar a unidade dos guerreiros e a intimidar o inimigo. No entanto, os romanos sabiam que nem todas as batalhas exigiam a mesma abordagem. Embora preferissem o silêncio, não ignoravam as táticas psicológicas de seus inimigos. Quando necessário, adaptavam o uso do barulho de forma estratégica para obter vantagem. Embora o exército romano preferisse operar em silêncio, eles sabiam que, em certas situações, o uso controlado do som poderia ser uma ferramenta psicológica poderosa. E não há melhor exemplo disso do que a famosa revolta de Boudica no ano 61 d.C.
quando a rainha Boudica e sua tribo, os Essenos, atacaram as forças romanas na Britânia, usaram gritos de guerra e sons ensurdecedores para intimidar as tropas romanas. Foi uma tática que buscava desmoralizar os soldados e quebrar sua disciplina. Mas os romanos, em vez de cederem ao caos, mantiveram sua formação e seu silêncio. Esperaram pacientemente, observando os inimigos se aproximarem. Somente quando os britânicos estavam ao alcance de seus pila, os romanos romperam o silêncio com um grito de guerra feroz, seguido de um ataque coordenado. Esse uso controlado do som teve um impacto psicológico devastador sobre os britânicos, que não esperavam tal resposta. Naquele momento, o grito de guerra romano não apenas rompeu o silêncio, mas também desmoronou a moral dos invasores, levando a uma vitória romana. À medida que o Império Romano crescia e se expandia, o exército também se adaptava às circunstâncias em constante mudança. A partir do século IV, o exército começou a incorporar soldados de diversas regiões, incluindo alguns povos germânicos que antes eram inimigos de Roma. Esses novos recrutas trouxeram consigo suas próprias tradições e táticas de guerra, entre elas o uso de gritos e outros elementos psicológicos que os romanos normalmente não empregavam. No entanto, isso não significava que os romanos abandonassem sua disciplina e abordagem estratégica. Pelo contrário, demonstraram uma flexibilidade impressionante ao integrar essas táticas ao seu exército sem perder sua identidade. A habilidade do exército romano para se adaptar e adotar novas táticas psicológicas, sem comprometer sua estrutura organizacional, mostrava o pragmatismo e a versatilidade de Roma. Em vez de rejeitar as táticas de guerra de seus inimigos, os romanos as utilizavam de maneira calculada quando necessário. Assim, mesmo com as transformações na composição de seu exército, Roma continuava sendo uma força imparável. Sua capacidade de manter a disciplina e se adaptar a novas circunstâncias foi uma das chaves para sua longevidade. Ao longo dos séculos, o exército romano demonstrou que o silêncio não era apenas uma tática defensiva, mas uma das razões fundamentais de seu sucesso. Enquanto outros confiavam no barulho e na intimidação, Roma sabia que a calma e a coordenação eram mais poderosas do que qualquer grito de guerra. O uso controlado do som, adaptado de maneira inteligente, e a disciplina inabalável permitiram aos romanos conquistar vastos territórios e manter o controle sobre eles durante séculos. O silêncio não foi apenas uma técnica de guerra, mas uma ferramenta psicológica que deu a Roma uma vantagem única sobre seus inimigos. E você, o que acha da estratégia romana? Acredita que o silêncio poderia ser uma vantagem em uma guerra moderna? Deixe sua opinião nos comentários. Se você se surpreendeu com essa abordagem da guerra, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre a Roma Antiga. Nos vemos no próximo vídeo.